Bom, então resolvido o problema aqui das espessuras e da entrada lá, ele conseguir reconhecer como parâmetro. O grande problema estava que eu estava criando switch para a decisão, e esse switch ele conflita com eu acredito que ele conflita com essa decisão aqui para ele aplicar lá esse reconhecimento. Então, aqui, do jeito que está aqui, eu consigo mover tanto o primeiro offset, quanto o segundo, quanto esse aqui independente, tá? Então aí ele fica funcionando legalzinho a camada. O que vai mudar é só essa lógica aqui de como construir, tá? De como construir essas etapas. Deixa eu ver um negócio aqui, porque ele não... Aqui, beleza. Aí, eu vou fazer o seguinte, aqui eu projetei a primeira camada, e para não ficar muito bagunçado, eu vou abrir um flowshare para cada um. Então agora o que vocês vão fazer? Vão abrir aqui um outro flowshare, vão jogar para cá. Esse flowshare ele vai ficar linkado com esse cara aqui, ó. Vai partir desse cara aqui, tá? Então, deixa eu dar uma organizada aqui neles. Ele sai do status do outro flowshare? Não, ele sai do outro flowshare. Ele vai ser sequencial, é sempre... Você pode até deletar ele aqui e trazer ele aqui, ó. Pronto. Vai ficar mais organizadinho. Esse flowshare aqui eu vou chamar de areia, que é a primeira camada. Areia. Esse segundo flowshare, eu vou chamar ele de brita. Brita... Essa é a brita 0, né? Brita 0. Brita 0. Aí, abrindo ele, eu já vou ter em mente que eu vou ter aqui alguns parâmetros criados. O que são esses parâmetros? Ó? Vem aqui em Input, aqui, ó, ST1, beleza. Input, você vai ver aqui que tem, eu coloquei seção transversal 01L1, seção transversal L2, que é a distância 2. Aqui, ST01, inclinação 01, inclinação 02. 15 para 1, 3 para 1, e ela é do tipo slope, tá? Então, aqui é double, que é slope, que é inclinação. Aí, double de novo, A3, que é 47, que é essa distância aqui. Essa distância aqui. O type ali double é o quê? Um slope? Qual é a diferença? O double é parâmetro XY e o slope é a declividade. E aqui o offset slope também, que é o offset desse offset aqui mesmo, tá? O que tem diferente aqui do que nós vimos? O target parâmetro. No target parâmetro, eu digo para ele o seguinte, eu digo para ele que eu quero que ele cole no offset, então é melhor, essa parte que nós não fizemos, né? Parte do target parâmetro, né? Deixa eu voltar aqui, então fazer ela aqui, dentro do mesmo para vocês entenderem. Então aqui eu criei toda a estrutura, ó, P1, P2, P3, até aqui está normalzinho, tá? Daqui para cá, o que eu comecei a fazer? Só pontos. P4, P5, P6. Por quê? Porque esses pontos, eles estão só na distância, mas não tem um link efetivamente criado automático entre eles. Eu deixei para inserir eles depois. Por quê? Porque esse fato de gerar o link, onde eu estou com um ponto já posicionado em função de uma variável, então, por exemplo, eu pego aqui o P4. P4 ele continua sendo, ó lá, a variável ST01, linha 3, mas é só o ponto. Agora, o que liga o P3 para o P4 é um link à parte. Isso faz com que a parte de cima obedeça à variação da de baixo. E essa parte de baixo aqui, ela vai estar linkada num elemento que chama target parâmetro offset. Então, quando eu digo para ele, cria um parâmetro de offset, eu estou criando isso aqui, ó, offset 1. Tá vendo? Eu digo para ele, eu quero um segundo parâmetro de offset. Quem é? Esse cara aqui. E esse offset, eu posso ser ou não a largura predominante. Ele é superior à largura indicada na criação. Então, por exemplo, se eu digo para ele que esse offset aqui é menos 5,20,
ele vai trazer todo mundo para cá, 5,20, porque é a largura informada dele, que é a largura de projeto. Se eu digo para ele que esse offset aqui é menos 10,62, que é a largura acumulada de projeto, ele vai trazer esse cara até aqui. Certo? Então ele é superior ao comando principal. Se eu quiser sair dele para o modo divisão estático, é aqui, ó, Layout Mode. Olha lá. Tá vendo? E aqui, Roadway Mode. Aqui eu tenho isto para largura e tenho também para elevação da mesma forma. Tá? Eu posso criar aqui um vínculo de elevação para ele subir ou descer de acordo com o que eu precisar. Beleza? Então, agora, por exemplo, para a parte do offset, que é a parte mais chatinha de se fazer, funciona da seguinte forma. Lá depois de toda construída a geometria, tá? Depois que eu construí toda a geometria, depois que eu coloquei o meu shape, eu posso colocar antes ou depois, tá? Eu coloquei depois aqui, mas o certo é já deixar a geometria toda pronta, ó. Então, tá aqui, terminei de desenhar ela. O que eu vou fazer? Vou colocar o meu shape. Aliás, vou colocar o meu shape. Esse shape, eu só digo para ele, ó, tá tudo certinho? Então, vamos lá pegar os links. Que não tá. O erro não está certo aqui. P2. Estava até agora. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Seletar ele. Seria o shape novamente. Até agora estava pintado. Agora foi. É hora que é só deletar e voltar. Não dá para entender a lógica dele. Beleza, tá. Coloquei aqui, coloquei que é areia. É o pouco de areia. Agora, como é que eu faço para ele entender um offset? Para o offset, eu preciso de uma ferramenta que chama Auxiliar Point, que é esse cara aqui, ó. Joga ele aqui para baixo. Joguei ele aqui para baixo, eu preciso dizer para esse Auxiliar Point, que tá vendo que criou uma P1 aqui, qual é a posição dele, onde que ele vai dar essa cola de offset. Não vai ser no ponto 1, vai ser no P3, que é esse vértice aqui. Então eu digo para ele que o ponto de origem dele é o P3, ele vai vir para cá. Só que o lugar dele não é aqui. Eu quero que ele crie um ponto para mim ligando quem? A superfície, que é esse TN aqui, ó. Esse create parâmetro do tipo surface. São 3 tipos que ocorrem: surface, offset e elevation, tá? Então o que eu faço? Digo para ele, olha, cola no P3, só que você seja um estilo de um tipo de geometria onde eu tenha slope, aliás, onde eu tenha delta x on surface. Isso aqui vai dar erro, porque eu preciso vir aqui nele e associar ele a uma superfície existente. Aí ele vai colar lá em cima. Então, esse é o primeiro ponto. Esse ponto aqui é a posição do offset? Não, eu não vou precisar mudar nada em x, nada. Mas eu vou precisar dele para poder fazer uma linguagem de programação. Por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse fazer uma decisão entre offset de corte ou aterro. Eu pego decisão. Essa decisão, ela é verdadeiro ou falso. Então ela vai ter um true or false. E ela depende do quê? De uma expressão. Então, a expressão que vai usar vai depender de quem? Do AP1. Qual é a decisão que ela vai tomar? Se, no caso eu não preciso colocar se, AP1.y, ou seja, AP1, que é a posição AP1, em qual eixo cartesiano? Y, for maior que P3
no eixo Y, então ponto Y, então aí ele vai fazer um parâmetro aqui para mim. Quer ver? P3, Paraná, condição. Aqui. Ah, não. Nesse caso aqui é isso aqui. Deixa eu tirar. AP, é que eu digitei AP, né? AP1. Se AP1 menos. Se AP1 ponto Y for maior que P3 ponto Y, por isso que eu tenho que ter essa associação, porque é a vertical dele, então P3 ponto Y. Então, ó, ele criou uma condição, falso ou verdadeiro. Quando o P3 é maior, a P1 é maior do que P3? Quando for corte, porque o terreno que está aqui em cima, colado em AP1, é mais alto do que P3. Então, logo, se essa condição for verdadeira, então eu substituo o true por corte. Se ela for falsa, então vai ser aterro. Aí quando eu clico aqui, eu já sei onde eu vou programar corte e onde eu vou programar aterro. Beleza? Bem facinho, né? Bem sossegado. Entendi. Quer ver? Mas não vai fazer sentido. Aqui o que eu vou gerar? Agora eu vou gerar, então, o primeiro ponto do se. Beleza, vai lá. Se corte, o que eu vou fazer? Eu vou inserir esse P7. Esse P7 ele vai ter também uma origem. Que origem vai ser? O mesmo P3, porque ele vai estar aqui. E esse P7 vai ser do tipo, agora não slope x on surface, mas slope para surface. E qual que é o critério de ligação que ele vai ter? Vai ser o critério offset. Que offset é ter o quê? Uma rampa pré-definida numa condicional que eu coloquei. Então, offset. E ele vai ligar com quem? Com o terreno. E eu quero que ele crie um link ligando os dois. Pronto. Então, esse daqui é para calcular a condição e esse daqui é para calcular, fazer a ligação do elemento. Esse aqui não tem nada a ver com afastamento. Ele é simplesmente um H para eu medir a altura e ele saber da decisão que ele vai tomar, se corte ou se aterro. Entendeu? Aí eu crio uma outra decisão, que essa aqui é um grande problema para nós, porque mesmo quando for aterro, ele não vai fazer a rampa para baixo, mas eu vou criar aqui essa condição aqui para vocês verem funcionando como é que ela desenvolve. Pode. Então tem que cortar toda a área. E aí, como é que vai fazer para ele entender que todo esse bloco tem que ser cortado? Não, ele vai. Porque ele está conectado. Não, porque ele está conectado no P3. E vai fazer toda a estrutura. Para isso, quem dá. Mas eu entendi a tua questão. Mas quem que dá essa ordem para ir lá no Civil 3D para ele modelar certo? E aí essa é a questão da dúvida. É o link. Se você disser para ele que esse link aqui é datum ou topo, ele vai incluir esse cara aqui junto na superfície de modelagem. É se ele vai entender, na hora que você gerar o lado de cá, se tudo isso aqui é um ponto. Sim. Vai entender. Vai entender. Porque esse TN que aparece ali para gente, ele é simplesmente um referencial de chegada. Ela não existe uma superfície ali. Mas quando ele for para o Civil 3D, você conectar ele a uma superfície real, ele vai entender isso do lado esquerdo e do lado direito. E o que vai garantir que ele não corte só a parte amarela é que você nomeie isso daqui como datum e topo, para que em qualquer uma das duas superfícies que ele esteja interagindo, ele vá ser inserido. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso nomear ele, ou nomear como offset, o code dele. Então eu coloco aqui, offset. Coloco também o inglês para que ele possa puxar, quando a gente esquecer, ele apareça lá dessa forma também, ó, daylight, é isso, entre parênteses. Se eu quiser gerar ele já automaticamente, quando eu gerar a superfície
datum eu também coloco aqui. E se eu quiser que ele também seja gerado automaticamente quando gerar a superfície topo, eu já coloco aqui todos os códigos possíveis. Daylight é o mesmo que offset. Mas é que tem vezes que na codificação lá do civil, lá na hora de gerar os parâmetros do corredor, às vezes ele pode ser que... coloco aqui por via das dúvidas. Porque às vezes você esquece de deixar o offset, mas coloca o daylight, que já é padrão. Então eu coloco isso aqui também nesse code, tá? Então aí ele vai ficar associado dessa forma. Aqui, a codificação daqui de baixo, eu estou colocando da seguinte forma. Eu coloquei aqui nos códigos dela, datum, na de baixo, na última de baixo. Essa daqui também está aqui no datum, eu estava ficando para trás. Datum. Que ela é a última de baixo, aqui está certo. Se bem que eu ainda tenho o bidinho aqui, mas o bidinho eu posso criar um código à parte para ele. Não vou colocar esse aqui como datum, que é a primeira. E as demais eu estou colocando S1, S2, S3, S4, S5. Tipo superfície 1, superfície 2, superfície 3, para que fique fácil depois a gente saber qual que é a que a gente vai gerar lá, tá? Então, deixa eu aproveitar aqui para nomear já, depois eu esqueço. Aí daqui, ó, aqui já é a parte de cima, eu encontro com a superfície 1. Então, daqui para lá, ó, aqui daí eu tenho separado, é do ponto para trás. Então, esse aqui eu já vou colocar como S1. Daí fica a superfície 1. O próximo ponto também S1. O terceiro ponto, só um pouquinho. Caramba, tomar a gravação. E foi. Tá, então, aqui esse aqui também é S1, que é o ponto da superfície 1, e os links. Esse link aqui, esse daqui, eu vou chamar ele também de S1. Ok. Esse link aqui também S1. E esse link aqui, S1. Esse S1. E esse L7. Esse L7 aqui é a junta, né? Então daí eu vou continuar chamando ela de J1. J1. Beleza. Então o que mudou foi assim. A hora que eu fizer a segunda agora, vocês já vão entender como é que faz essa separação. Eu joguei pontos e depois joguei link, porque daí esses links, esses pontos aqui estando como links, e eles vão estar obedientes a quem? Obediente ao de baixo, que é quem vai sofrer alteração. Tá? Então daí nas próximas camadas, como a gente já vai fazer a partir deles, praticamente a gente não vai mais inserir medidas individuais aqui para ponto e link. A gente vai gerar só a posição do ponto e conectar eles via link para eles obedecerem toda a camada de baixo. Tá? Então ficou isso aqui. Deixa eu ver agora. A gente estava fazendo a decisão de aterro. Então vamos lá. Aqui continua a mesma ordem. Ó. AP1, que é esse ponto aqui, e no eixo Y maior que P3 que está aqui embaixo. Então, se verdadeiro, corte, se falso, aterro. Tá? Então, agora eu vou fazer o mesmo lance para cá. Jogo aqui. Esse ponto ele não vai estar linkado lá, ele vai estar linkado aqui. Vou puxar daqui para cá. E aqui eu vou dizer para ele qual é a origem. A origem continua sendo P3. Por quê? É a mesma posição. Tá? Ele vai ter um ponto do tipo slope to surface, tá? O API é slope on surface, ele está sobre a superfície para fazer esse cálculo. E esse aqui, o slope to surface, ele é daqui para a superfície, tá? Então essa é a diferença dos dois.
mesmo que não for criar condicional, é sempre essa lógica. Por que não apareceu nada aqui e não acendeu? Por quê? Porque essa é a condição de aterro e eu estou com o terreno em condição de corte. Então, para que possa começar a aparecer o que eu vou projetar daqui para frente, eu vou lançar aqui menos 5 na condição de terreno para ele vir para baixo. Tá? Esse terreno vai vir para baixo. Aqui, enquanto eu não resolvo a associação desse cara aqui, ele não para de aparecer ali para mim daquela forma. Então, aqui ele fez esse link lá longe, porque está aqui com 2%, e eu vou dizer para ele que não, que ele siga os parâmetros que eu já estabeleci aqui para fazer a parte de inclinação do talude. Vou dizer para ele, olha, o parâmetro que eu quero que você siga é de offset, só que como é para baixo vai ser menos offset. E aí ele vai aparecer aqui pertinho para mim, tá? Então, no fazer isso daqui, ele já entendeu para mim, ó, o parâmetro do P3 conectando aqui embaixo com o terreno, tá? Aqui ainda tem a possibilidade de fazer o quê? Uma decisão dupla para ele optar por ligar direto ou fazer banqueta se for acima de X metros. Aí é uma questão que eu olhei aqui na primeira elaboração que eu fiz aqui do canal, esse tipo de situação aqui, ó. Olha só como ele está entendendo isso aqui. Na rampa 3:1, com a topografia que eu estou tendo aqui, eu estou tendo esse tipo de extensão do offset. Como é que vai ser tratado isso? Vai ser mesmo trabalhado até ela chegar lá, fazer essa estabilização nessa rampa? Não. Vai ser... Isso aí teria corte, né? Teria corte até lá. Não, aí a inclinação que vai ficar natural. Então não vai ser aquela inclinação fixa de 3:1. Não. Entendi. Até, sim, tem que encostar na elevação que está. Se precisar fazer o corte, né? Você vai fazer o corte exatamente só na área do canal. A área adjacente do terreno natural, quando for corte, vai ficar que tá, porque aí já vai cair naturalmente dentro do canal. Entendi. Mesmo que a inclinação ali seja... Mesmo porque ali dá uma serra, você lembra mais ou menos a montanha, não vai desistir, não vai continuar. Vai continuar do jeito que está. Entendi, tá bom. Então essa é uma das questões. Bom, entendemos como fazer isso agora vamos começar a projetar outra camada. Deixa eu só ver aqui. Offset 3:1, beleza. Tá. Aí aqui o sal. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou partir para outra camada. É Matheus. O que eu posso fazer aqui? Deletar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Copiar. E agora aqui eu vou começar a fazer a minha brita zero em cima da estrutura que eu já tenho. Então, aqui, o que eu vou precisar fazer agora? Aquele mesmo caso de reassociação que a gente fez lá. A brita zero, ela não vai ser mais esse ponto de origem. A origem dela vai ser o P. Agora o ruim é o P. P1, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Então a brita zero, a origem dela vai ser lá no P7. Vamos ver. Então P7. P1 está aqui embaixo, P7. Só que ele só vai aparecer a hora que eu resolver todos os problemas de associação. P7. Aí, esse daqui vai ser, a origem dele não vai ser no P1, vai ser no P9. Porque o P9 agora é o meu novo P7, que vai estar aqui. Aqui, esse daqui, a origem dele vai ser no P10,
Sendo por 10, só vou mudando o vértice. E esse daqui, a origem dele vai ser daí eu tenho aqui os pontos já. Então aqui eu fiz a primeira linha de baixo. P9 está aqui, P10 está aqui. Vou fazer o seguinte, estou ficando muito confuso esses pontos aqui. Deixa eu deletar esses caras aqui. Vou fazer de novo. Daí vem construindo uma 1. Esse é mais ou menos o valor que vocês veem. Beleza. Então, vamos lá. Agora estamos limpo aqui com a seção. Vou colocar lá meu primeiro point. Coloquei. Agora, onde está esse point? Esse point está em P9, com a origem dele em... esse ponto é o P9 com origem no P6. Então, P6 está aqui, 0, 0. Agora, agora foi até bom fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar outro ponto. Basicamente, eu vou vir aqui e tirar o link entre os pontos. Vou deixar aqui P10. Quem é esse P10? P10 vai originar onde? No P5. Então, o que eu venho? P5. Vai ter o mesmo link do P5. Olha lá, vai estar em cima do P5. Agora eu vou pegar e colocar um outro ponto. Esse outro ponto eu também tiro o link dele. Tiro esse link dele. E onde vai ser a origem dele? No P4. P4. Beleza. Agora o que eu faço? Insiro 3 links aqui. Um que liga P9 para P10. P9 para P10. Olha lá. Isso. Aí, agora outro link que vai ligar P9 para P10, P10 para P11. P10 para P11. Beleza, pronto. 2 links eu resolvi. Por quê? Vamos ver se a lógica estiver certa. Espero que esteja. Quando eu fizer isso aqui, todos eles obedecem. Entendeu? Então ele é só para isso. Para que quando eu alterar qualquer medida lá no Civil 3D, eu não preciso voltar para cá. Tá? Então aí todas as camadas estão obedientes a quem? A primeira de baixo. Só que qual que é o problema dessa projeção aqui? As próximas camadas, que nem por exemplo esse aqui, elas não estão perpendicular aqui. Elas estão seguindo a orientação de offset da camada. Então eu tenho que ir lá no CAD e ver qual que é o deslocamento no eixo X e qual que é a espessura no eixo Y. Então 15 sempre aqui, e no eixo X, daí 3 centímetros para cá, 6 centímetros na próxima camada, até chegar nesse vértice aqui, tá? Que vai ser o que eu vou fazer agora. Por exemplo, agora, ao invés de projetar de novo os outros pontos nessa sequência que a gente fez, o que eu vou fazer? Vou inserir outro ponto. Esse outro ponto, ele vai partir de quem agora? Não do P3, não do P6 igual ao primeiro, mas vai partir do P9, que é o ponto que está em cima dele. Então ele vai partir da origem do P9, que é esse ponto aqui, com uma espessura, tá, em Y, que é o que eu chamei aqui de ST01 areia espessura. Então eu vou colar isso aqui lá em Y. Ctrl C, em Y, colo.
Por quê? Ó, ele vai fazer isso, só com o ponto. Tá? A mesma coisa eu faço aqui. Ponto de novo. Se ele vem com o link, eu tiro o link dele. Jogo aqui em Y a mesma ESP da areia. Olha lá. Só que a origem dele vai ser daí no P9, P10. Então a origem dele lá no P10. Olha lá. Tá vendo? E aqui eu jogo o terceiro ponto. Tiro também o link. Esse terceiro ponto vai ser lá no P11, que ele vai ter origem. Então, on P11. E agora eu preciso jogar no eixo X os 47, que é o ST1, que é essa espessura aqui. Ó. Então, eu venho aqui, copio o ST1L3, vou aqui e jogo ele, só aqui negativa, para ele vir para a direita. Beleza? Aí, fiz isso? Ótimo. Agora, link. Quem é esse link? Ele vai ligar, já entendeu ali, ó, tá ligando o 12 no 14, entendeu? Já deixo ele ali. Joga outro link. Esse link vai ligar quem? Vai ligar o 14 no 13. 14 no 13. Ponto 14 no ponto 13. Tá? Agora joga outro aqui. Esse daqui, o 13 no 12. 13 no 12. 13 no 12. E esse aqui, 12 no 10. 12 no 10. É o último link. Então a diferença é que a gente separa, em vez de fazer tudo junto, a gente separa link e ponto para ele poder fazer essas interações. 12 no 10. Opa, 12 no 9, né? 12 nos P6? Ah, não, mas P6 é da camada de baixo. O que ele vai ser o 9. Certo? Então P6 no 9. Tá? Não, cuidar para não, porque se coloca de baixo ele não fecha o shape. Todo jeito ele tem que ter um polígono. A diferença é que aqui, em vez de ir nesse sentido, a gente está indo no sentido fazendo a volta. Tá? E aí, o que a gente tem que cuidar? Esse posicionamento aqui do P13. Então, ele não é assim reto. Esse posicionamento do P13 pelo projeto original, se a gente vai seguir bem fundo o projeto original, eu tenho deslocamento para cada camada. Então, eu crio uma linha aqui, nesse vértice em ortogonal, e eu vou medir em relação a ela cada camada. Então, por exemplo, nessa primeira camada, eu tenho um deslocamento de 3, na outra provavelmente 6. 6, né? Na outra provavelmente 12. Não, é 7,6. 7,6, né? Na outra, 9, de 3 em 3. Então, aí o que eu faço? Eu aplico essa correção aqui. Então, eu localizo, por exemplo, o vértice. Esse vértice aqui, que é nessa camada aqui, é o 13. O vértice 13. E aplico nesse eixo X uma correção de 0,6. Então, 0,06. Só que negativa porque ela vai para a direita. Então, aí ele faz isso aqui. Olha lá. E na camada anterior, como eu esqueci, eu volto aqui, localizo esse vértice. Então, ele já vai ser o do retorno. P1. P4. P5. P5. Aí eu aplico o delta de menos 0,03. Isso aqui é preciosismo, tá? Mas assim, muda, por exemplo, se a topografia for olhar ali,
vai dar uma distorção, entendeu? Então, como a intenção é fazer exatamente o projeto, aí vale a pena ficar recalculando isso aqui e tal, por causa de vértice, formato, calha, concreto. Tá? Então, ainda que olhando aqui, dá a impressão que é uns 3,5, né, para ele dar certinho o caimento lá. Eu vou seguir lá os 3 mesmo. À medida que eu desloco aqui também, desloca lá em cima. Beleza. Então tá. Então é isso aí. Agora volto aqui para o Flowshare. Volto aqui para a Brita Zero. Está quase concluído aqui, beleza. Jogo o Shape. O Shape. Venho aqui. Se tiver tudo ok, ele vai preencher. Se não tiver, mesmo desconfiança daquela hora. Isso. Era só deletar mesmo. Save. Não está vindo de primeiro. Essa aqui é Brita Zero. Brita Zero. Aqui, volto agora já nomeando os codes. Esse daqui tem uma vantagem em relação ao outro. Ele não vai ter offset. Porque o offset gruda só nesse ponto aqui. Tá? Então, daqui para cá já não tem mais offset. Então, daqui para cá tende a ser mais fácil. Aí, joguei isso daqui, só nomear os codes de novo. Então, aqui eu tenho que identificar pela sequência, ó, 9, 10 e 11 são pontos que eu vou nomear de S1, porque ele faz limite com a superfície 1. Tá? Então, ele continua sendo S1. E eu vou fazer essa associação agora separado, ponto, ponto, ponto. E depois vem o link, link, link. Link, link. O ideal é fazer ela sempre na ordem aqui, ó, link, link. Por quê? Porque daí agora eu sei que os pontos de cima são da S2. Então são S2. 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 E aqui, esse link aqui também é S2. Esse link aqui também é S2. Esse link também é S2. E o último link aí é junta 2. J2, porque é a segunda junta. Esse aqui já está nomeado certinho. Save. Então, os parâmetros estão aqui. Agora vamos lá. Vamos ver se agora vai dar certo ou não. Tá? Eu vou jogar lá para fazer o teste. Eu vou fazer isso meio que camada a camada para não ter erro, né, de perder muito trabalho. Vou testar ele aqui, ver se vai dar certo. Home. To Palette. Vou excluir essa revisão 1. Ok. Vou vir aqui. Import subassembly. Venho aqui. Pego a revisão 1. Ok. Ok. E agora eu vou fazer de novo o teste. Assembly, criar uma nova assembly. R02. Ok. Vou colocar aqui. Vamos jogar ela aqui, ver se ela vai vir para cá. Eu já gostei porque ela veio com a textura. Às vezes ela estava vindo sem a textura. Não tinha o que fazer. Lá já tem os linkzinhos do offset. E agora aqui eu vou testar ela. Eu vou pedir aqui no canal 02, Properties, Parâmetros, para substituir esta assembly por esta assembly. Era 11, agora vai ser a R2. Ok, Rebuild. Deixa eu ver se tudo der ok. Eu vou clicar aqui em Target e ele vai abrir a lista de edição para eu poder inserir bolinha se eu quiser, inserir elevação. Beleza? Então, todo esse pequeno passo aí só para poder ter essa possibilidade aqui de fazer alteração, personalização de largura e de altura sem precisar recriar a seção. Procedimento validado. Agora é só fazer as outras camadas. Eu acho que eu já vou fazer a camada de uma geral, porque daí o que acontece? As outras para vocês é mais fácil. Vocês vão pegar elas e só ir personalizando só as distâncias
para as novas. Então a gente vai ter um arquivo para cada seção, não vai dar para separar ele dentro de um arquivo só, para ter um seletor. Você vai ter 9 seçõezinhas separadas ali só para poder operar, tá bom? Essa aqui nós estamos fazendo é do canal 1. Então vamos lá. Tá, pega. Deixa eu ver hoje. Vamos lá. Composer. Aqui. Vou abrir ele aqui. R1. Beleza. Vou criar aqui mais um flowshare. Aí embaixo. Isso. Fiz um flowshare. Esse aqui agora vai ser o Brita 3. Eu fiquei puto, porque eu falei, eu não vou possível que eu vou apanhar dessa sessão hoje. Olha o que eu fiz essa madrugada que eu fui trabalhar aqui. Eu falei, vou brincar um pouquinho do Composer, né? Olha o que saiu aqui, quer ver? Olha só o que esse cara faz. Fiz uma sessão completa de pavimento, foi até, acho que o material que eu mandei para vocês, ó. Base sobre base e tal. Olha só a complexidade da sessão. Aqui, além de ter as camadas, com inserção de diferente seção, com diferente largura para folga de terraplanagem, para corte, para aterro. Ele ainda desenha para mim aqui a seção com a canaleta embutida aqui e faz um loop para ela gerar essa repetição dessa seção até ela encontrar o terreno lá em cima, já escavando a canaleta. Olha. Exatamente. Aí você já faz, por exemplo, banqueta, você já está com a tua drenagem aqui prontinha, igual se fosse uma seção inteligente, e aí aquela lógica da amarração, você joga aqui para baixo, ó. Olha lá. Ele já calcula para você e já coloca aqui, ó, a valeta de proteção de aterro lá embaixo. Depois do target do offset. Então ficou bem legal, bem dentro do padrão do DNIT DR, ó. E aqui essa aqui é variável. Quando é corte, ele decide para fazer isso. Aqui isso aqui que a seção normal não faz, ó, que é esse acabamento com a inserção da canaleta, com o recorte aqui em cima da base. Então ficou bem top, bem completo mesmo para terraplanagem, né? Eu falei, hoje chega aqui enrosca nessa questão da camada, não é possível. Então, vamos lá, vamos terminar as camadas do nosso. Pô, eu tenho uma sugestão, não sei se vale a pena. Se você olhar esse projeto aqui, aqui, Carol, agora seu amigo.